Fala aí, galera, beleza? Então nós vamos iniciar nossos estudos da química orgânica. Nós vamos falar sobre algumas informações relacionadas ao carbono, já que nós temos como definição que química orgânica é aquela que estuda as substâncias, os compostos do elemento carbono, beleza? Existem algumas exceções, como por exemplo o gás carbônico, o monóxido de carbono, os carbonatos de maneira geral, beleza? Os cianetos também são substâncias que possuem o elemento carbono em sua estrutura, mas não são classificados como orgânicos, beleza? Mas de uma maneira geral, a química orgânica vai estudar os compostos do elemento carbono. Para isso, turma, é importante então nós conhecermos bem quem? O principal personagem da química orgânica, que é o carbono, tá? Nós vamos conhecer essas informações estudando, por exemplo, o postulado de Kekulé. Olha só, colocou-se 3 postulados a saber. O carbono ele é tetravalente. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele possui 4 valências livres, ó. Tetra, 4 valentes, de valências. Então ele sempre estará fazendo o compartilhamento desses elétrons. Ele sempre estará fazendo 4 ligações, ó, sempre compartilhando os seus 4 elétrons da sua camada de valência. Então, primeiro postulado, o carbono ele é tetravalente. Qual que é o segundo postulado de Kekulé? Ele falou que cada valência dessa, cada ligação dessa, são equivalentes, têm o mesmo valor. Não importa, por exemplo, ó, segundo o postulado, as suas ligações são equivalentes. Ó. Um exemplo bastante clássico aqui, ó, H3CCl. Ó. Então nós temos quem? Ó, o carbono aqui, ó, fazendo as suas 4 ligações, ó, H3, ó, 1, 2, 3, o carbono e o cloro, beleza? Ou eu posso escrever assim também, ó, carbono aqui, ó, H1, 2, 3H e o cloro, ó. Então observem que o cloro ele ficou colocado em lugares diferentes. Ó. Aqui ele está embaixo, aqui ele está do lado. Mas o composto é o mesmo. O composto é o mesmo. Ó. Então, não é porque o cloro ele está embaixo e aqui está ao lado, é que mudou o nome desse composto aqui. Então, trata-se de quem? Do cloroforme ou do clorometano. Ó, do clorometano. Independente, a equivalência das ligações, então, o que Kekulé quis dizer, era justamente essa. Ó. Não importa onde estão os ligantes, pois a ligação tem o mesmo valor, tem a mesma força. Então, o segundo postulado dele diz que o carbono ele é equivalente, beleza? E o terceiro postulado? O terceiro postulado refere-se justamente ao nosso objeto de estudo de hoje, ó. O carbono, ele possui a capacidade de fazer encadeamento. Encadeamento. O que é encadeamento? É a capacidade de formar cadeias carbônicas. Formar cadeias carbônicas. Ou seja, ele tem uma capacidade, ó, de se ligar um carbono ao outro, ó, formando enormes cadeias. E essa capacidade é que constitui a química orgânica, faz com que a química orgânica possui muito mais substâncias orgânicas do que inorgânicas, por conta justamente desta capacidade do elemento químico carbono. Então o carbono ele vai se ligando e formando substâncias diferentes. E aqui está a importância de nós sabermos
interpretar essas cadeias carbônicas formadas por ele. Por quê? Porque cada sequência de carbonos, a maneira como esses carbonos farão as suas ligações, é que vai determinar a substância. Então pode ser uma substância aromática, pode ser um álcool, pode ser uma acetona, são tudo funções orgânicas que nós vamos estudar nas próximas aulas. Sacaram a ideia? Então, esses são os pilares do nosso estudo da química orgânica. Principal coisa que eu preciso saber, o que de principal eu tenho que estudar na química orgânica, é justamente o comportamento do carbono. Beleza? Outra informação importante aqui, galera, ó, a maneira com que o carbono ele faz as suas ligações. Então já sabemos que ele faz sempre 4 ligações. Sabemos que ele é tetravalente. Porém, essas ligações elas podem ser ligações simples. Lembrando, as ligações entre carbonos nós estamos falando. Personagem principal, carbono. Então essas ligações podem ser simples, pode ser uma ligação dupla, ou pode ser ainda uma ligação tripla. Beleza? Ele faz 4 ligações, então ele pode ser simples, dupla ou tripla. Uma dessas 3, calma aí. Beleza. Uma destas 3 formas, ele vai se ligar e formar as suas cadeias. Pode ser assim? Não, assim não pode. Por que não pode? Porque aí, ó, ele teria que fazer uma ligação aqui, ó, que daria 5 ligações. Então, dessa maneira não pode. Então, ou ele faz uma ligação simples, ou uma dupla, ou uma tripla. Dentro de um composto, pode ter uma simples e 5 dupla, pode ter 3 duplas, uma tripla, uma dupla e uma simples, pode ter misturado, mas o que ele vai fazer, os tipos de ligações do elemento carbono entre eles é desta forma, simples, dupla ou tripla. Beleza, isso daí é uma maneira que a gente também, é uma das coisas que nós precisamos analisar. Outra coisa também em relação ao carbono que é bastante importante, ó. O carbono, ele pode ser classificado em carbono primário, que é aquele carbono que está ligado somente a outro carbono. Ele pode ser um carbono secundário, ó, primário. Por quê? Ele está ligado a quantos carbonos? Ó? Ele está ligado a 3 hidrogênios e a 1 carbono. Então vamos classificá-lo como sendo um carbono primário. Olha esse aqui, ó. Esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Está ligado a 1, 2. As outras 2 ligações dele é com hidrogênio. Então esse carbono aqui, ó, nós classificamos ele como sendo um carbono secundário. Firmeza? Olha esse outro aqui agora, ó. Ó, este carbono aqui nós vamos classificá-lo como sendo carbono terciário, porque ele, ó, sempre analisando carbono por carbono, galera. O estudo da química orgânica requer esta atenção. Nós sempre vamos analisar carbono por carbono, a maneira que ele está se comportando, que ele está se ligando, ó. Então, este carbono aqui, ó, ele está ligado a um outro carbono, 2, 3 carbono e a 1 hidrogênio. Então, 3 carbonos ligados a ele o faz carbono terciário. Firmeza? E ó, o último aqui, ó, o quaternário. Ó. Olha o carbono quaternário. Ó. Qual que é o carbono quaternário? Ó? Esse aqui, ó. Se ligaram no mistério? Ó? Então, vamos analisar esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Está fazendo ligação com carbono, ligação com carbono, ligação com carbono e ligação com carbono. Então, a classificação dele é um carbono quaternário. Beleza? Bem tranquilo, né, turma? Bem tranquilo. Então, basta a gente analisar algumas dessas informações e a partir daí nós damos sequência no longo caminho que nós temos aí para o estudo da química orgânica. Ok? Então, aqui são as principais informações ou as informações iniciais que nós temos em relação ao estudo
do carbono. Tá? Agora, através de um exercício, nós vamos estudar os tipos, a maneira que o carbono pode formar nas suas cadeias e de como eles podem ser classificados essas cadeias. Nós veremos que elas podem ser classificadas em cadeias abertas, cadeias fechadas, cadeias ramificadas, tá? E é isso que nós vamos observar através desse nosso exercício. Vê só? Então observem esse exemplo aqui, ó, sobre cadeias carbônicas. O exercício ele fala da seguinte forma, ó, assinale a alternativa correta em relação à classificação dos carbonos. Nós vimos que os carbonos eles podem ser primário, secundário, terciário ou quaternário, mas também eles podem ser classificados como abertos, fechados, cíclicos, saturados, insaturados, heterogêneos, normais. Então são uma série de classificações que nós temos, que nós teremos este resumo no nosso material, e assim que os nossos exercícios vestibulares cobram. Então observem, ó, classifique esta cadeia carbônica, ou melhor, assinale a alternativa correta. O composto tal possui em sua estrutura uma cadeia que pode ser classificada como alternativa A, alicíclica, normal, heterogênea ou saturada. Então, para a gente conseguir responder, primeira coisa é sabermos o que é alicíclica. Quais são os tipos de classificações que nós temos? O que seria um carbono alicíclico? Olha só o que nós temos aqui como identificação. Este A aqui, ó, nós podemos lembrar como o A de negação, igual ao A do átomo que nós vimos, não divisível. Lembra? Leucipo e Demócrito foram os primeiros a introduzirem a palavra átomo. Átomo de não divisível, não partido. Alicíclico, de não cíclico, ou seja, a cadeia carbônica ela pode ser alicíclica, né? Significa que ela não vai ser um carbono aromático, nós vamos ver o que é isso também, ou ele vai ser um carbono aromático, ou ele é cíclico, então ele vai ser um carbono cíclico, ó, mas não contém a função aromática, o benzeno, que traduz como os compostos aromáticos. Então, alicíclico, o que seria um carbono, uma estrutura carbônica alicíclica, que não contém cíclicos, que não contém ciclos, que não contém a função benzeno, o aromático. Então é isso que significa ser cíclico ou alicíclico. Então, se ele for cíclico, nós podemos dizer que ele é aromático também. Ele estaria formando esta cadeia com o benzeno. Ou ele pode ser simplesmente uma cadeia fechada ou uma cadeia aberta. Alicíclico, não aromático. Cíclico, aromático. Beleza? Normal. Esse carbono aqui, ó, ele não tem a cadeia, ele não tem o nosso benzeno. Ele não tem o benzeno. Então, ele não é uma cadeia alicíclica. Correto? Correto. Ele é uma cadeia, ou melhor, ele é uma cadeia não aromática. Ele não contém o nosso ciclo benzeno aqui. Normal. O que é uma cadeia normal? Ele pode ser reta, simplesmente, ó, é uma cadeia reta, ou possui alguma ramificação? A cadeia vai ficar entre, isso aí tem no material de vocês, ó, normal ou quem? Ou reto, ó. Normal ou reto. Ou melhor dizendo, normal ou ramificado. Normal ou ramificado. Normal, vamos entender como sendo uma reta. Ramificada, nós vamos entender como tendo ramificações em sua cadeia. E o que seriam essas ramificações? Seria uma sequência fora da linha reta de carbonos, ó.
Então eu tenho uma linha reta aqui, ó, mas chega nesse carbono, ó, eu tenho a possibilidade de seguir a minha sequência para baixo ou tenho a possibilidade de seguir a minha sequência para cima. Isso daqui, ó, essa sequência que me dá a possibilidade nessa cadeia é que nós chamamos de ramificações. Então uma cadeia reta, ó, uma cadeia normal ou reta seria uma cadeia assim, ó, uma cadeia reta, ó. Aqui embaixo, ó, eu não tenho outros carbonos, ó. Aqui em cima eu não tenho outros carbonos. Eu só vou ter carbono em uma linha reta. E as ramificadas? Ramificadas é quando eu já tenho uma sequência de carbono fora da minha linha reta, ó. Minha linha reta é essa daqui, ó. Mas eu tenho uma outra sequência de carbonos fora da minha linha reta. E essa sequência fora da minha linha reta eu chamo de ramificação. Sacaram a ideia? Então, uma cadeia normal. Normal entende-se por reta. Se ela não é normal, se ela não é reta, ela é o que? Ela é uma cadeia ramificada. Firmeza? Então, aqui estão algumas classificações das nossas cadeias que nós vamos fazer as análises. Ó. Sempre isso daí. Ó. Então, para eu conseguir ter sucesso nessa resposta, ó, o que eu vou fazer? Eu preciso saber o que significa cada um. Eu preciso saber o que significa cada um desses nomes. Beleza. Então, aqui não é aromática, porque não tem o anel benzênico. Ela é uma cadeia reta? Não é uma cadeia reta. Por quê? Porque ela tem essas duas ramificações. Heterogênea. O que seria uma cadeia heterogênea? Uma cadeia heterogênea são o contrário, melhor. Vamos partir desse princípio. O contrário de heterogêneo seria o quê? Se ela é heterogênea ou ela é homogênea. Heterogênea ou homogênea. Uma cadeia heterogênea é aquela cadeia que, além de carbonos, ó, entre uma ligação e outra, entre um carbono e outro, ó, eu tenho um átomo diferente, eu tenho um elemento químico diferente, ó, que pode ser um nitrogênio, pode ser um enxofre, ó, pode ser um fósforo, um oxigênio. Se eu tiver um outro elemento químico no meio, nas ligações, ó, observem que esse outro elemento químico ele está entre dois carbonos, ó. Se eu tenho um elemento químico diferente entre dois carbonos, eu vou chamar essa cadeia de heterogênea. Heterogênea porque tem um átomo diferente, ou um heteroátomo, um elemento diferente. Agora, se eu tiver somente carbonos nas minhas ligações, ó, se a minha ligação é esse daqui, ó, carbono, 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 carbono. Eu não tenho nenhum outro elemento diferente de carbono fazendo ligação, eu vou chamar de homogêneo. E se aqui no final eu tenho um nitrogênio? É uma cadeia heterogênea? Não é. Por que não é uma cadeia heterogênea? Porque o meu átomo diferente, o meu elemento diferente, não está entre carbono. Se ligaram? Para ser heterogêneo, tem que estar entre carbonos. Se a minha ligação acaba aqui, ó, observem o quê? Que o meu nitrogênio, ó, olha onde ele está aqui, ó. Ele está no final. Se ele está no final, ele não está entre carbonos. E se não está entre carbonos, não posso classificá-lo como sendo um carbono, uma cadeia heterogênea. Beleza? Fiquem atentos quanto a isso, ó. Então, o que nós temos aqui por enquanto de informações nesse exercício, nesta cadeia carbônica, ó. Olha algumas informações que nós temos, ó. Heterogênea ou homogênea, já sabemos. É heterogênea? É heterogênea. Saturado ou insaturado? O que significa isso, turma? Uma ligação, uma cadeia ser saturada ou insaturada, ela tem a ver com os tipos de ligações que nós vimos anteriormente, ó. Então, cadeias saturadas serão aquelas que o carbono só vai fazer ligações simples. Se eu tiver uma cadeia somente com ligações simples,
eu vou chamá-la de saturada. Saturada. Ó, saturada, simples. Saturada, simples. Agora, se eu tiver na minha ligação, na minha sequência, na minha cadeia, ligações dupla ou tripla, mesmo que seja uma única, eu vou chamá-la de insaturada. Insaturada. Beleza? Mas o conceito é aquele anterior do heteroátomo, das cadeias homogêneas e heterogêneas. Se a minha insaturação, olha nesse caso aqui, ó, olha a minha insaturação aqui, ó, olha a minha cadeia, a minha ligação dupla aqui, ó, ela está entre carbonos? Está entre carbonos. Então eu posso considerar como sendo uma cadeia insaturada, porque eu tenho uma ligação diferente, da simples. Mas observem que esta ligação, ó, ela está entre carbonos. Ela está entre carbonos. Se ela estiver entre carbonos, beleza, insaturada. Mas se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, tem uma ligação dupla aqui, ó, não tem? Tenho. Mas essa ligação dupla é entre carbonos? Não. Essa ligação dupla é entre um carbono e um oxigênio. Então isso aqui eu não vou classificá-la como sendo insaturada, e sim uma cadeia saturada. Perceberam, turma? Perceberam? Então é isso daí. Aqui, ó, então aqui também não está de acordo, porque eu tenho na verdade uma cadeia insaturada. Perceberam, turma? É isso daí. Então, para classificarmos os tipos de cadeia carbônica, nós vimos a classificação do átomo, os tipos de átomo, e agora é os tipos de cadeias carbônicas, os tipos de cadeia carbônica. Então nós precisamos guardar ou tentar saber, lembrar o que significa cada informação dessa. Beleza, galera? Olha só aqui, galera, ó, alternativa B. Alicíclica, ramificada, homogênea ou saturada. Então vamos ver, ó. Aqui eu coloquei um resumo pra gente, ó. Ela pode ser aberta, algumas informações que são sinônimos, que ela serve para confundir o candidato, ó. Então, uma cadeia ela pode ser aberta, ó. Aberta, também chamada de acíclicas, cíclicas de ciclo, o A de não, ó, não ciclos, ou alifáticas, né? Significa tudo a mesma coisa, tudo significa cadeia aberta. Se ela não é uma cadeia aberta, ela é o quê? É uma cadeia fechada. Fechada ou cíclica. Ó, o antônimo aqui, ó. Cíclica, acíclica. Não cíclica, ó. E se ela for fechada ou cíclica, ela pode ser alicíclica, que nós vimos anteriormente, ó. Alicíclica significa que não tem o anel benzênico, que ela não é aromática, ó. Então, se ela é fechada ou cíclica, né? Mesma coisa, ó. Fechada ou cíclica. E ela pode ser alicíclica, que quer dizer não aromática, ou ela pode ser aromática, que quer dizer que tem um anel benzênico. E aí ela pode ser chamada de aromática ou benzênica, ou alicíclica ou não aromática. Perceberam? Então essa cadeia aqui, ó, como nós analisamos, ó, alicíclica, ela não contém o anel aromático? Não contém. Então tá firmeza, ó, não contém o anel aromático. Ela é ramificada? Sim, ela é ramificada, como nós vimos, ó, olha a ramificação aqui, ó. Eu estou vindo numa sequência, ó, quando eu chego aqui, ó, eu tenho uma bifurcação de carbono, ó. Posso ir para lá quando eu posso ir para cá. São ramificações que se apresentam na minha cadeia. Homogênea. Homogênea é quando eu só tenho sequências de carbono. Ó. Observamos que aqui, ó, quebrou a sequência dos carbonos, não é isso? Então eu tinha carbono, 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 nitrogênio e carbono. Sempre lembrando que, ó, está entre os carbonos, ó, está entre os carbonos. Se está entre os carbonos, posso considerar como sendo uma cadeia heterogênea. Beleza. E saturada. Saturada é quando eu só tenho ligações simples. Somente ligações simples, ó.
Somente ligações simples? Aqui eu tenho uma dupla. E essa dupla é entre carbonos? Ela está entre os carbonos? Está. Então a cadeia, na verdade, ela é insaturada. Beleza? Então a alternativa B também não é a resposta correta. Olha aqui as outras alternativas, ó. Alternativa C. Ela é aberta? Beleza. Ela é aberta, ó. Ela não é fechada. Ela não tem, ó, uma sequência que fecha, que não deixa entrada, ó. Ó, uma cadeia fechada aí, ó. Beleza? É uma cadeia aberta? É uma cadeia aberta. É ramificada? Tem ramificações? Tem ramificações. Homogênea? Ó, homogênea é onde caiu aqui, ó. Homogênea não. Ela é o que? Ela é heterogênea. Ó, o heteroátomo aqui, ó, entre carbonos. Então não é. E ela é saturada? Saturada? Não é saturada, ela é insaturada. Por que que é insaturada? Porque eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. Perceberam? Então aqui também não é. Olha a resposta D. Ela é aberta? Aberta. Ela é ramificada? Ramificada. Heterogênea? Heterogênea. Insaturada? Insaturada. Então a resposta correta desse exercício, por enquanto, é a letra D. Vamos ver a letra E, ó. A letra E, ela fala aberta, ok. Letra E. Ó. Ela é aberta? É aberta. É normal? O que que é uma cadeia normal? Ou ela é normal reta, ou ela pode ser o quê? Ela pode ser ramificada. Normal é sinônimo de reta, ó. Ela é uma cadeia que só tem uma reta? Ela é uma cadeia normal? Não. Ela é uma cadeia ramificada, como nós vimos. Beleza? Ela é homogênea? Alternativa B coloca, ó, homogênea. Não é homogênea, porque aqui está quem? O heteroátomo. E ela é... Aqui então falhou. E ela é saturada. Então saturada já sabemos identificar também, ó, que é uma cadeia simples, que só tem ligações simples, ó. Aqui nós já sabemos que tem uma ligação dupla. Então essa aqui também está errada. A resposta correta do exercício é a letra E. Perceberam, galera? Perceberam? Então nós temos uma série de classificações das cadeias carbônicas. Isso daí acaba confundindo realmente, porque são muitas. Nós temos um mapa mental, vamos colocar, um resumo de todos esses tipos de cadeia para a gente conseguir resolver os demais exercícios. À medida que a gente vai resolvendo os exercícios, nós vamos guardando, nós vamos identificando e lembrando o que significa cada uma dessas classificações. Beleza? Para encerrar, vou colocar mais um exercício aqui de desafio para vocês. Olha esse exercício aqui, galera. Esse exercício aqui é do vestibular do Mackenzie e ele nos cobrou com essas questões assim, ó. De acordo com a cadeia seguinte, de acordo com o composto seguinte, esta cadeia apresenta cadeia carbônica insaturada? Cadeia carbônica insaturada? Letra A. O que é insaturada mesmo? Então aqui é que está a chave para eu poder responder. Ó. O que é insaturado? Letra B. Somente carbonos primários? Aí eu tenho que saber qual conceito de carbonos primários. Eu olho aqui na minha cadeia, ó. Só tenho carbono primário? Letra C. Um carbono quaternário. Só tem um carbono quaternário? É essa o que minha cadeia apresenta? O meu composto apresenta? Ele apresenta um carbono quaternário? D. 3 carbonos primários e um terciário? Aqui o conceito novamente de primário, secundário, terciário e quaternário. E letra E. Cadeia carbônica heterogênea? Então o que é uma cadeia carbônica heterogênea?
que tem o que? Um heteroátomo, né? Então aí está. Esse aí é o desafio para vocês. Pensem, analisem cada uma das alternativas, ó, A, B, C, D e E. Analisem as palavras-chave, ó. Analisem as palavras-chave e respondam letra A, B, C ou D. Valeu? Próxima aula a gente confere essa resposta, se vocês acertaram ou não. E aí a gente continua dando sequência no estudo das cadeias carbônicas, nessa introdução à química orgânica. Valeu? Até a próxima!